Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi para a cruz em alma, corpo e espírito, para redimir o homem nessas três dimensões. A cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Você é curado. Tome posse da sua cura hoje. Aproprie-se da sua saúde física e mental e desfrute da vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo desta incrível série Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu espero que todos os vídeos que você já assistiu tenham falado profundamente ao seu coração, como falou ao meu. Mas antes de começar, como sempre, eu peço que você compartilhe agora nos grupos que você participa, do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, seja onde for. Compartilhe com a família, com os amigos. Eu tenho certeza que o seu compartilhamento pode mudar uma vida, pode salvar alguém. E também eu gostaria de dizer para você que esse conteúdo também está todo compilado numa plataforma digital. Como assim, Vinícius? Todo esse conteúdo desta série está numa plataforma em áudio, em vídeo, em PDF. Além disso, tem outras várias jornadas lá, que são estudos que eu fiz, mais específicos, que podem ajudar a sua vida profundamente. A jornada Jeová Rafa, lá na plataforma, ela tem um custo de R$ 29,90. E se você adquirir, você também poderá participar como bônus da comunidade Terra Prometida. A comunidade Terra Prometida hoje são mais de 100 membros, pessoas sedentas de Deus, e estão lá prontas para te receber de braços abertos. A nossa comunidade, ela se reúne todos os domingos na plataforma Google Meet, onde lá nós vemos todos ali nas telinhas, nós compartilhamos a palavra, ceamos juntos, trocamos testemunhos, edificamos uns aos outros como uma verdadeira igreja de Cristo. E você, adquirindo qualquer jornada que está aí no link da descrição, você pode participar da comunidade Terra Prometida. Seja bem-vindo. E lá nós temos um grupo no Telegram e as pessoas estão esperando por você para edificar a sua vida e te ensinar a chegar lá assim como elas chegaram. Tá bom? Então, meus amados, vamos ao 6º vídeo desta série, Jeová Rafa. No vídeo anterior nós falamos sobre os 3 passos para você se apropriar da cura. E hoje nós vamos continuar falando de apropriação. O tema do vídeo de hoje é apropriação da fé. E eu queria começar com uma pergunta. Deus ouve as orações? Quando você ora por cura, você acha que Deus ouve? Olha só, se de modo firme crermos que receberemos a resposta à nossa oração, conforme diz lá em Marcos 11:24, e agimos de acordo com ela, todos nós seremos curados. Embora nem sempre naquele mesmo instante. Já falamos sobre isso. Deus sempre faz a parte dele depois que nós fazemos a nossa, agindo a partir de uma plena certeza, produzida por onde? Somente por sua promessa, antes de vermos a resposta à oração. Uma vez que a cura é operada pela fé, a fé sem obras é morta. Esse é o significado de Tiago 2,26. Quando nós começamos a praticar a fé, a cura começa a acontecer. Ou seja, a nossa fé faz Deus agir.
A nossa obra de fé coloca o poder de Deus em operação. Isso foi o que aconteceu com os 10 leprosos que foram curados. Jonas, quando estava no interior daquele grande peixe, ele não saiu de lá, mas ele agiu por fé. Quando ele disse lá em Jonas 2,9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Assim, toda a história dos heróis da Bíblia, agir pela fé, louvando e agradecendo a Deus com antecedência, tem sido a forma determinada por Deus para nós nos apropriar de todas as suas bênçãos. Hebreus 13,15 ensina que a nossa oferta de gratidão, o nosso sacrifício de louvor, deve ser oferecido antes de recebermos a bênção prometida. Aquela bênção que nós estamos esperando. Olha o que diz em Hebreus 13,15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha também o que diz no Salmo 50, 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha só, aqui nesse texto, como em outros lugares da Bíblia, Deus ele quer que nós ofereçamos ação de graça. Nós sejamos gratos enquanto ainda estamos com problemas, como Jonas fez. Talvez essa tenha sido a promessa que Jonas reivindicou. Conforme diz lá o Salmo 74, 21, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Quando uma pessoa está aflita e necessitada, e você pode ser uma delas, ela ainda não recebeu o que ela precisava. E aqui quer dizer assim: louve ao Senhor com antecedência, ainda em meio à tribulação. É o que diz o Salmo. Outra passagem lá no Salmo 95:2 diz: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebramo-lo com salmos. Meu irmão, minha irmã, não é ser curado e só então ir à presença de Deus com gratidão. Não, mas dirigir-se a Ele agradecendo já pela cura antes de sermos curados. No Salmo 104 diz: entrai pelas portas dele com louvor e em teus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Nós podemos deixar as ações de graças para depois, mas isso não é fé. Fé é o que temos antes de sermos curados. Olha o que diz essas passagens: louvarão ao Senhor os que o buscam. Salmo 22, 26. Aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60, 18. Meu amado, sem louvor nós colidimos com um muro sólido sem portão, ou seja, nós damos de cara com a parede. Mas quando nós começamos a louvar e nos apropriamos das bênçãos que estão por vir, nós abrimos o nosso próprio portão e passamos por ele. Joel 2:21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Os discípulos, conforme diz em Lucas 24, 53, estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Ou seja, não depois, mas antes de terem sido cheios do Espírito Santo. Outras passagens. 2 Crônicas 5:13. Enquanto os sacerdotes uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, a glória de Deus encheu a casa do Senhor. E no Salmo 106:12 diz: então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Agora eu vou falar uma grande chave aqui para você. Deixe Satanás ouvir você louvando ao Senhor. Como assim, Vinícius? Sabe qual é o problema? Em vez de você ficar ouvindo o pai da mentira e dando ideia às mentiras dele, faça com que ele ouça você louvando a Deus pelo cumprimento das promessas dele na sua vida.
Tudo quanto tem fôlego ao Senhor, louvai ao Senhor, conforme diz o Salmo 156. Então, o homem enfermo, ele tem fôlego. Em outras palavras, enquanto você ainda está doente, louve ao Senhor, porque você vai recuperar-se de acordo com a promessa dele. Olha só essas passagens. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos, ou seja, preocupados por alguma coisa. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele, quem? Deus, toda a vossa ansiedade e outras traduções, preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Então, meu irmão, minha irmã, todo cristão, embora esteja doente, tem muito mais motivos para estar sorrindo do que o mais feliz dos pecadores, mesmo que este desfrute de saúde perfeita. Pode ter certeza disso. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Louvado seja Deus? Porque a fé sem obras é morta, como diz Tiago 2,26. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34:1. E uma vez, meu irmão, minha irmã, que tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor, nós só temos justificativa de não louvá-lo se o ar nos faltar. Olha só o que diz Hebreus 13:15 de novo. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ainda, Salmo 50:23, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmo 63:3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Salmo 92:1, louve ao Senhor, porque bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Salmo 34, celebrai a memória da sua santidade. Meu irmão, minha irmã, louve ao Senhor, porque quando você não faz isso, você demonstra incredulidade e ingratidão. Então, louve ao Senhor, pois aos retos convém o louvor. Salmo 33:1. Louve ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Paulo e Silas, eles cantaram louvores no meio da noite, com as costas sangrando e os pés acorrentados. Imagine essa cena. Deus acompanhou o cântico com um terremoto e os libertou. A verdadeira fé se alegra na promessa de Deus, como se estivesse vendo o livramento daquilo e se regozijasse nele, ou seja, se alegrasse nele. 3 grandes exércitos avançavam contra as tropas do rei Josafá. Humanamente falando, a aniquilação dos israelitas naquela ocasião era praticamente certa. No entanto, eles louvaram o Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta, conforme diz 2 Crônicas 20:19. Quando a única evidência que tinham de que a oração feita anteriormente fora ouvida era o quê? A palavra de Deus, que foi proferida somente por lábios humanos. E no dia seguinte, quando saíram para a batalha e começaram a cantar e louvar o Senhor, o que o Senhor fez? Moveu-se, colocou emboscadas contra os inimigos e os israelitas foram vitoriosos. Essa história está em 2 Crônicas 20. Lá em 2 Pedro 1:19-21 diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim como lá no Éden, o inimigo conseguiu anular o testemunho de Deus quanto aos resultados com relação a comer o fruto proibido, agora ele procura anular o testemunho de Deus quanto aos resultados da pregação do verdadeiro evangelho.
Depois que Deus ordenou ao homem, lá em Gênesis 2,17, da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a serpente disse lá em Gênesis 3,4, a mulher, certamente não morrerei. Olha só, hoje, quando a palavra de Deus diz claramente, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, lá em Mateus 16,18, a mesma serpente tenta fazer os enfermos acharem que não serão curados. Agora, será que é racional acreditar no pai da mentira em vez de crer no Filho de Deus? A verdade encarnada? No que você está acreditando, meu irmão, minha irmã? Quando nós chegamos a Deus para receber a salvação ou a cura, é essencial decidirmos se permitiremos que a voz da serpente soe mais alto do que a voz de Deus. Thomas Kempis diz assim: bem-aventurado aquele que ouve o sussurro divino e não dá atenção às muitas vozes do mundo. Se Satanás declara que você não vai se recuperar, você tem que responder como Jesus. Olha o que ele disse em Marcos 16,18. Está escrito, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o Senhor, o doente, levantará. Tiago 5,15. Olha só, Tiago 5,14 diz, em nome do Senhor. Isso significa que é como se o próprio Senhor tivesse ungido você. Espere que ele honre a sua ordenança e promessa. Tudo o que o diabo ouviu de Jesus ao tentá-lo foi: está escrito. Mateus 4, versos 4, 7 e 10. Está escrito. Tudo o que ouvimos de algumas pessoas é o que o diabo diz, como se as palavras dele tivessem mais valor do que as palavras de Cristo. O método usado por Jesus é o mais eficaz para resistirmos ao inimigo. Então, para que tentar outro método? Como diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então só existe uma forma de resistirmos ao diabo, ou seja, crendo firmemente e agindo de acordo com a palavra de Deus. Sempre que somos mais afetados por qualquer outra voz do que pela voz de Deus, é sinal que nós abandonamos o caminho do Senhor para a cura. Então, meu irmão, minha irmã, que razão nós temos para duvidar? Você tem exatamente o mesmo motivo para esperar ser curado, o mesmo motivo que você tinha quando esperava a salvação. Duffy diz: você tem a palavra de Deus, se não consegue aceitá-la, a ponto de agir de acordo com ela, então sua fé está muito aquém de onde devia estar. Simples isso, né? Que verdade, né? Ou seja, o que você tem que entender é que a compaixão do Senhor, ela tem que ser o fundamento da fé. Já falamos numa live sobre a compaixão dele. A compaixão do Senhor é uma base tremenda da fé. Uma vez que Cristo nos redimiu das nossas enfermidades, certamente nós podemos confiar em seu amor e na sua fidelidade. A cruz é um sólido alicerce e um motivo perfeito para o exercício da fé. Um escritor disse assim: abandonemos nossas enfermidades pela fé, assim como abandonamos nossos pecados. O cristão consagrado não tolera conscientemente o pecado, nem por um momento. Entretanto, é impressionante como tantos toleram as enfermidades. Olha isso. Alguns até acalentam as dores e os males físicos, em vez de encará-los como oriundos do diabo. Olha o que Harriet Brande disse. Essencialmente, o Senhor Jesus declarou a respeito do pecado, da tristeza e da miséria física dos descendentes de Adão: está consumado. Ele ofereceu a cada um de nós o dom do Espírito Santo, o qual nos capacita a receber com a grande salvação que ele nos comprou e alegrar-nos com ela. É preciso crer sem sombra de dúvida que a afirmação de Cristo está consumado é uma afirmação literal de um fato imutável que invariavelmente traz-nos livramento. Meu amado irmão e irmã,
a serpente continua negando essa verdade de Cristo e trazendo grande prejuízo para os homens. Assim como ela fez levar isso a Eva, ignorar as palavras claras de Deus para com ela. Ao reconhecermos que nossa redenção das enfermidades foi consumada no corpo do nosso Senhor crucificado e cremos de todo o coração na obra do Calvário, recebendo o que Deus declara em sua palavra sobre o assunto, o Espírito Santo nos dá a percepção de que Cristo é o nosso médico. Quando você segue as instruções que estão sendo trazidas aqui nesses vídeos, isso traz saúde, como trouxe saúde para milhares de pessoas que anteriormente tinham aprendido que a época dos milagres tinha passado, que Deus deseja que as pessoas continuem doentes para sua glória, entre tantas afirmações absurdas sobre a cura. Os que nasceram cegos agora enxergam. Os surdos e mudos estão ouvindo e falando, os aleijados são restaurados, aqueles que sofriam de epilepsia durante anos hoje estão livres e alegres, e muitos que estavam morrendo de câncer agora estão bem e fazem a oração da fé em favor dos outros. Deus não faz acepção de pessoas, e eu declaro agora, nesse momento, que você que está enfermo assistindo esse vídeo está curado agora no nome de Jesus. Olha o que diz 2 Timóteo 2,21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A verdade que esse texto contém, essa verdade incrível de 2 Timóteo 2,21, ela não se cumprirá enquanto estivermos doentes em um leito. A nova aliança que Deus fez nos dá provisão para que sejamos aperfeiçoados em toda boa obra, para fazermos a sua vontade. Isso está escrito em Hebreus 13:21. Isso não pode acontecer se nós estivermos doentes. Daí a disposição do Senhor em restaurar-nos. E na verdade é mais do que disposição. Ele anseia, ele deseja, ele tem prazer de nos restaurar. Deus não pode manter a sua aliança sem remover as nossas enfermidades e cumprir o número dos nossos dias de acordo com a sua promessa. E uma vez que foi pelas pisaduras do seu filho que nós fomos sarados, como diz Isaías 53:5, não podemos esquecer o preço da nossa cura. Ao contrário, em atitude de gratidão e amor, por meio da consagração da nossa vida ao serviço de Deus, nós temos que permanecer firmes na sua promessa, tocando a trombeta da fé, com ações de graça, sendo gratos continuamente, até que os muros da nossa aflição caiam por terra. E a grande questão é o seguinte: a fé, ela não espera os muros caírem, ela derruba os muros. Em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz exatamente como Deus opera milagres. Olha o que ele diz: Aquele, quem é? Deus, pois que vos dá o Espírito, ou seja, o operador de milagres, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus. Gálatas 3, 5 e 6. Moffat, ele traduz assim essa passagem: quando ele supre vocês com o Espírito e opera milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei ordena, ou porque creem na mensagem do Evangelho. É como aconteceu com Abraão, que teve fé. Tradução bem mais fácil de entender, né? Nessa passagem aqui nós vemos que Deus opera milagres em nosso corpo da mesma maneira que em nossa alma, ou seja, quando ouvimos a mensagem do Evangelho e nós cremos nela. E a maneira de Deus operar é por meio do cumprimento das suas promessas, onde quer que haja um coração cheio de fé. Ele diz aqui: este foi o caso de Abraão. Olha só, Abraão simplesmente ele creu na palavra de Deus. Ele teve fé que Deus faria o que prometeu e ponto final. E estava certíssimo quando ele se baseava somente na palavra de Deus. A base dele era somente a palavra. Ele manteve-se firme quando a sua fé foi testada.
Ele manteve-se totalmente fortalecido na palavra de Deus com relação à promessa que ele havia recebido. Abraão ele se recusou a abandonar a confiança no Altíssimo, mesmo quando Deus ordenou que ele sacrificasse seu filho Isaque. E removeu a base visível para sua fé. Olha que loucura! Mesmo observando aquela circunstância terrível, Abraão manteve a sua fé na promessa. Ele, conforme diz lá em Romanos 4,19, não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Meu irmão, minha irmã, Abraão, nosso pai da fé, ele não permitiu que esses fatos fizessem ele duvidar que teria um filho com Sara. E esses fatos naturais de infertilidade que tornavam impossível o nascimento de Isaque não foram considerados por Abraão. A sua fé não o fez duvidar de forma alguma. Ele sabia a sua idade, ele reconhecia a esterilidade de Sara, ele pesou todas as dificuldades, mas apesar de todas as impossibilidades, ele creu em Deus. Sob circunstâncias totalmente desesperadoras, ao olhar para a promessa de Deus, Abraão foi fortificado na fé, estando absolutamente certo de que Deus cumpriria a promessa dele. Agora presta atenção nisso. Foi ao olhar para a promessa de Deus que Abraão se fortificou na fé, na palavra que Deus havia dado a ele. E de forma semelhante, como diz em Números 21:8, viverá todo que olhar para ela. Para quem? Para a promessa de Deus. Essa era a condição de Deus para que os israelitas que estavam morrendo fossem sarados. Quando você buscar em Deus a cura, você tem que se certificar de que essa atitude sua seja de agir conforme esse versículo de Números 21:8, porque não há promessa de restauração exceto dessa forma. E à medida que nós fundamentamos a fé na melhora, nós somos afetados pelos sintomas, ou pelo que sentimos ou vemos. Se não colocarmos a nossa confiança apenas na palavra de Deus, nós não chegamos à verdadeira fé. Nos concentrarmos no que vemos ou sentimos é exatamente o oposto da condição que Deus estabelece para nós. Números 21:9, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Olha só, de acordo com o texto, simplesmente todos aqueles que, como Abraão, ficam fortalecidos na promessa de Deus, a ponto de não serem mais afetados pelos sintomas, são restaurados. Isso quer dizer que a palavra de Deus, e não o que vemos ou sentimos, será a base para a nossa fé, senão já era. Olhar para a promessa de Deus é uma boa razão para buscar a sua misericórdia. Agora observe que foi ao continuar olhando para a promessa de Deus que Abraão experimentou o milagre. Ele não desistiu de olhar para a promessa. Concentrar-se nos sintomas e ser influenciado por eles, em vez de olhar para a palavra, é questionar a veracidade da promessa de Deus. Em lugar de insinuar que Deus era mentiroso, de dentro do peixe Jonas chamou as circunstâncias, sabe do que? De vaidades vãs. E elas pareciam bloquear a sua expectativa em relação à misericórdia divina. Agora, reconhecendo que as situações eram adversas naquela situação, e não Deus que mentia, Jonas abriu a boca e disse: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Jonas 2:8. Olha só, Deus jamais retém a sua misericórdia, mas muitas pessoas a abandonam observando o que? As circunstâncias, que são o que? As vaidades vãs, como diz Jonas, quando afirmam que Deus não é abundante em benignidade, contrariando o que diz o Salmo 86:5, que diz: abundante em benignidade para com todos os que invocam. A fé que Abraão possuía não se fundamentava em nada que ele pudesse ver com os olhos. Sua fé também deve ser assim, meu irmão, minha irmã. Tudo que Abraão podia ver contrariava o que ele esperava.
E depois do nascimento de Isaac, Abraão recebeu o fruto da sua fé por meio da promessa de que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12:3. E olhando para o seu filho, aquele por quem Deus iria cumprir o resto da promessa, era fácil crer. Assim Deus provou a fé de Abraão, mandando que Abraão oferecesse Isaac como sacrifício, destruindo aparentemente a possibilidade do cumprimento da promessa. Agora Abraão não se abalou não. A verdadeira fé é aprovada em todos os desafios. Pega essa chave. Uma vez que confiava na palavra de Deus, Abraão se impôs a remover tudo o que era visível para a sua expectativa e ainda assim continuar certo do cumprimento das promessas do Altíssimo para a sua vida. Ele sacrificaria seu filho caso Deus não o mandasse parar. Essa prova foi a maneira que Deus providenciou para aperfeiçoar a fé de Abraão e não para destruir a fé de Abraão. E se você, depois de buscar a cura em Deus, sente-se mais encorajado com a sua melhora do que com a palavra dele, o Senhor poderá achar necessário provar a sua fé para te ensinar uma lição gloriosa, ainda que todas as evidências físicas digam ao contrário. A fé tem a ver somente com a palavra de Deus. Lá em Hebreus 10, 35 e 36 e o capítulo 3, 14, Deus diz para todos aqueles cuja fé baseia-se nas Escrituras. Olha o que ele fala: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais da paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Por meio de uma atitude totalmente contrária a essa, muitas pessoas afirmam, depois de terem sido ungidas e recebido oração: eu tinha certeza de que eu ia ser curada. Meu irmão, minha irmã, essas pessoas não entenderam perfeitamente o que é a fé. Elas imaginam primeiro serem curadas para depois crerem que Deus lhes responderia a oração. Se a palavra de Deus fosse a única razão da expectativa, ficariam firmes e confiantes. A palavra de Deus tem que ser a única razão da sua expectativa. Não é apropriado e nem razoável, meu irmão, minha irmã, lançarmos fora a nossa confiança enquanto temos a palavra de Deus como base. Nós temos a promessa de que seremos participantes somente sob a condição de mantermos o quê? Como diz em Hebreus 3,6, firme a confiança. Entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, em vez de procurar sintomas e abrir mão da confiança por não ter nada visível para encorajá-lo, Abraão fez exatamente o oposto. Ele, conforme diz Romanos 4,20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Depois de clamar por misericórdia lá no ventre do peixe, Jonas ele não abandonou a confiança, por não ter nada palpável que lhe garantisse que a sua oração fosse ouvida, que tinha sido ouvida. Ele manteve-se confiante e, além disso, ele acrescentou sacrifícios de ações de graças, de gratidão. Depois de marchar ao redor daqueles muros de Jericó, Josué e os filhos de Israel, eles não abandonaram a confiança porque os muros continuaram intactos lá. A sua fé estava baseada na seguinte promessa de Deus, lá em Josué 6,16: o Senhor vos tem dado a cidade. Foi essa a palavra que Deus deu. Se os filhos de Israel não abandonaram a confiança, por que você, meu irmão, minha irmã, abandonaria? A sua atitude mental deve ser a mesma de Noé, quando começou a construir a arca lá em terra seca, calafetando as frestas para a água não entrar. Chamavam-lhe de louco. Na mente de Noé, o futuro dilúvio já estava
determinado e ponto final. E a confiança na palavra de Deus era a única razão que explica a atitude dele, mais nada. E você deve ter em mente o mesmo que Abraão. Para ele, o nascimento de Isaac já estava consumado, apesar de todas as evidências contrárias. A palavra de Deus concernente à sua cura, meu irmão, minha irmã, é tão clara e explícita para você como foi para Abraão. Está escrito. É promessa de Deus que o Eterno te curou. Lá em Marcos 11:24, Jesus nos diz quais são exatamente as condições para que nós nos apropriemos das bênçãos que Ele nos prometeu. Já falei esse versículo várias vezes. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso quer dizer que você terá o que pediu depois que crer que Deus ouviu a sua oração. Jesus orou lá em João 11:41. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Olha só, ele orou assim enquanto Lázaro ainda estava lá morto. Nós temos de ter condições de dizer: Senhor, eu te agradeço porque me ouviste, enquanto ainda estamos doentes. Você terá a resposta de Jesus para você e a prova de que sua oração foi ouvida. Agora, algo muito importante que eu quero te trazer aqui nesse contexto dessa série. Um dos significados da palavra pedir é requerer, requisitar, ou seja, apropriar-se do que já te pertence. Pedir, no sentido bíblico que está aqui na palavra, significa requerer, requisitar, apropriar-se do que já é seu. Para a fé, a palavra de Deus é a voz de Deus. Ele nos prometeu que a nossa cura só se efetuará após crermos que nossa oração foi ouvida. E nós temos de ser capazes de afirmar assim como diz em 1 Samuel 1:27, o Senhor me concedeu a minha petição. Não porque vimos a resposta, mas sabe por quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses 5:24 diz, porque fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Meu irmão, minha irmã, não é apropriado fundamentar a fé na melhora que alcançamos depois da oração. Eu já ouvi pessoas dizerem com satisfação: nossa, Vinícius, já melhorei muito depois que oraram por mim. Agora eu sei que vou ficar bom. Olha só, a pessoa não está fundamentada na palavra, ela está fundamentada na melhora. Isso significa que em lugar da promessa de Deus, ela tem outras razões para esperar a cura. Está pegando a chave? E não há melhor razão para termos fé do que a palavra de Deus. Vamos supor que assim que eu orasse por um homem enfermo, ele soubesse que já estava 50% curado. Essa melhora significativa no estado de saúde dele não é motivo maior do que a promessa de Deus, para que ele saiba que será inteiramente curado, mesmo que depois da oração ele ainda continue 50% enfermo. Pegou a chave? Vamos supor que você prometa algo ao teu filho e no dia seguinte descubra que ele está esperando ganhar exatamente o que você prometeu. Não por causa da promessa, mas porque ele tem outras razões para isso. Ele não está fundamentado na tua palavra. Sabe o que ia acontecer? Isso iria entristecer você, como pai, como mãe, pois provaria que seu filho não confia em sua palavra. Pegou agora? Nós honramos a Deus crendo nele, mesmo quando os nossos sentidos contradizem isso, contradizem a sua promessa. E ele prometeu honrar aqueles que o honram. Deus prometeu responder somente à fé produzida por sua palavra. Alguns esperaram acreditar que foram ouvidos, assim que se sentem melhores. Deus não disse que enviou sentimentos melhores para produzir fé, não, meu irmão, minha irmã, e curar o povo, não. Ele enviou, sabe o que? Como diz o Salmo 107:20, ele enviou a sua palavra e o sarou. O próprio Deus enviou a sua palavra.
nós não arrancamos a palavra dele. Então é um tremendo absurdo ficar duvidando dessa palavra. Agora eu te pergunto, não é mais racional esperar que Deus cumpra a sua promessa do que ele a quebre? Realmente, meu irmão, minha irmã, nada pode ser mais absurdo do que permitir que os sintomas ou sentimentos nos levem a duvidar do cumprimento da promessa de Deus, por mais difícil que seja. Olha só, aprender a crer que Deus nos ouve quando nós oramos é uma bênção muito maior do que a cura em si. Pega essa. Aprender a crer que Deus nos ouve, isso é incrível. Quando nós oramos, você abriu a boca e orou, e você crê verdadeiramente que aquela oração foi ouvida, é uma bênção extremamente maior do que a cura. Porque oração de fé pode ser repetida milhares de vezes para qualquer situação. Para nós mesmos e em favor de outras pessoas também. Assim, toda a nossa vida é dedicada a obter o cumprimento das promessas divinas. E dessa forma, meu irmão, minha irmã, nós vemos como Abraão experimentou um milagre. Deus disse que seremos como aquele homem de fé, somos herdeiros de Abraão. Portanto, todos nós receberemos o cumprimento das promessas de Deus. Lá em Romanos 4,12 diz, para encerrar esse vídeo: e fosse pai da circuncisão, daquele que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Meu irmão, minha irmã, espero que este vídeo tenha falado profundamente ao seu coração. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo, comente aí nos comentários o que esse vídeo falou ao seu coração sobre a apropriação da fé, o que foi revelador para você. Ouça mais de uma vez cada vídeo dessa série. Isso é muito conhecimento, é muita palavra, é muita revelação a ser dada. Peça ao Espírito Santo o discernimento, o entendimento, a sabedoria, para que você entenda tudo sobre isso. A única coisa que precisa é um coração disposto a aprender, um coração aberto para que o Espírito Santo revele a verdade para você. Compartilhe, dê o seu like. E olha só, queria dizer para você também que esse conteúdo ele está disponível numa plataforma exclusiva em áudio, vídeo e PDF. Ou seja, a Jornada Jeová Rafá. Então esse conteúdo, tudo que eu estou falando para você em PDF, em áudio, em vídeo. E lá também, nessa plataforma, nós temos várias jornadas que estão no link da descrição. Nós temos a jornada Está Consumado, que você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e jejuar também. Temos a jornada Mente de Cristo, que você vai ressignificar seu coração e mente para você andar de acordo com a mente de Cristo. Essa jornada está incrível. Nós temos a jornada aí também Grão de Mostarda, para você aprender a andar por uma fé que toma posse. Temos a jornada Caminho Mais Excelente, para você aprender a andar em amor como Jesus. Temos a jornada Terra Prometida, que ela é uma jornada onde tem 21 lições para você vencer o deserto e chegar à Terra Prometida. Além disso, nós temos nosso livro físico, eu tenho vários e-books, tem muito material. Tem um link aí disponível que você vai olhar aqui na descrição da live, está escrito assim: quer mudar a sua vida? Clique aqui e você vai ter tudo à sua disposição ali para você escolher. E quando você adquire qualquer jornada nossa, você é convidado a fazer parte da nossa comunidade Terra Prometida como bônus. Você vai participar de uma comunidade, nós somos hoje, na verdade, mais de 130 membros. E lá na comunidade Terra Prometida você vai encontrar diversas pessoas que venceram os seus desertos, estão vivendo a plenitude dos sonhos de Deus e estão lá sedentos para te ajudar a chegar lá também, tá bom? O bônus é a comunidade Terra Prometida. Lembrando que todas as jornadas elas são em áudio, vídeo, PDF. Algumas jornadas têm mapas mentais, grupo de louvores inerentes a cada lição. Tem, gente, um material muito rico. Ações propostas para que você coloque em prática, questionário para que você memorize, mapa mental, gente, meditação para você fazer com Jesus. Meus amados, eu fiquei mais de um ano montando todo esse conteúdo para você. O conteúdo do canal aqui é excelente, é excepcional, só que são mais de 3.000 vídeos. Cada jornada dessas são de 20 a no máximo 40 aulas. Ou seja, é muito enxugado, focado o aprendizado.
e muito mais rápido do que você ficar maratonando em 3.000 vídeos aí, que você vai ficar acho que uns 10 anos para assistir tudo. Então eu fiz justamente essas jornadas para te ajudar de uma forma mais efetiva. E todas elas são um custo muito barato, justamente para todos poderem participar. Tá bom, gente? Então aproveite, clica no link da descrição e vem caminhar comigo. Além disso, você vai ter uma proximidade maior comigo e com Thaís. A gente vai poder se falar, a gente vai poder te orientar e te direcionar de uma forma mais efetiva para que você viva a plenitude dos sonhos de Deus e viva essa verdade incrível da nova aliança e da obra consumada da cruz. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha falado do coração de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi para a cruz em alma, corpo e espírito, para redimir o homem nessas 3 dimensões. A cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Você é curado. Tome posse da sua cura hoje. Aproprie-se da sua saúde física e mental e desfrute da vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança, diferenças entre a velha e a nova aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.